Hello, guys! How have you been? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Se de repente você não me conhece, chegou de paraquedas aqui, eu sou a Teacher G e eu ajudo adultos a falar inglês praticando apenas 15 minutos por dia. E todo dia tá rolando live aqui pelo YouTube, no canal da Teacher G. Todo dia 5 tem uma live com um conteúdo super especial para você que tem como objetivo, que tem o sonho de falar inglês. Para a gente começar, eu separei algo que o pessoal fica muito confuso. São alguns erros, 2 erros, na verdade, que a maioria das pessoas comete, porque, na verdade, não sabe como que seria a forma adequada de usar, de falar, e por isso que esse erro persiste em ficar. Então, se você está aqui comigo, você vai aprender quais são esses 2 erros e, principalmente, 2 dicas, 2 técnicas que eu vou te passar para você colocar na prática mesmo. Quando eu falo para você colocar na prática, é para você colocar na sua fala, né? E aí você vai perceber que você não vai mais cometer esse erro conforme você for praticando, porque é super simples, super tranquilo, mas eu percebo que é um erro que persiste em aparecer na fala, né, de quem está aprendendo inglês, principalmente, e até de quem já fala inglês, já é fluente, porque é um conteúdo que a maioria das pessoas não conhecem, não imaginam como é que fica isso na hora que eu vou falar no passado. Se você já viu alguma postagem, alguma coisa rolando aí, eu comentei agora há pouco lá no Instagram, sabe aquela situação que você coloca os verbos no passado? Você vai falar inglês no passado, e aí aparece um verbo, você coloca um ed, e aí você fica, meu Deus, como é que eu falo isso? Como é que fica esse work no passado? Como é que fica esse travel no passado? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Separei, então, 2 erros na hora de falar no passado, que a maioria das pessoas, mas a maioria mesmo, acaba cometendo, porque não sabe, não conhece, desconhece totalmente como que é a forma adequada. E por isso acabam cometendo esse errinho. E quando eu falo a maioria das pessoas, eu sempre falo isso aqui, né, gente? Quem está me acompanhando já sabe. São aquelas pessoas que falam inglês, inclusive, tá bom? Não é, de repente, você está pensando, Titi, mas eu estou começando agora. Não, é uma galera que já fala inglês e também acaba cometendo esse erro, tá bom? Bom, sejam todos bem-vindos. Para a gente começar, então, eu separei aqui alguns verbos que normalmente as pessoas conhecem. Se é a sua primeira vez que você está vendo, tá tudo bem. Que é o primeiro ali, que eu uso sempre nos exemplos esse verbo, que é o verbo trabalhar em inglês. É work, tudo bem? Então, toda vez que eu tenho que falar trabalhar, work. Eu trabalho, I work, tá? Um outro verbo que a gente vê bastante, usa bastante, que é o verbo viajar. No inglês, travel, tudo bem? Travel. E o verbo ligar, chamar, call. Aqui vai ter um som de O, tá bom? Call. Por que eu separei esses 3 verbos? Quando eu estou falando no presente, né? Então, eu trabalho, I work. Você trabalha, you work. Nós trabalhamos aqui, we work here. Fica assim, né? Não muda nada, do mesmo jeito. Mesma coisa para o verbo viajar. Eu viajo todo ano. I travel every year. Você viaja, you travel. Tudo tranquilo. Mesma coisa com o call. Eu te ligo mais tarde. I'll call you later. I'm gonna call you later, né? Ou I call you. Eu te ligo, né? Então, se eu falo no presente, não tem mudança de nada, não altera nada. Eu vou usar os verbos dessa forma. Só que, quando eu falo no passado, o mesmo acontece quando a gente fala no português, não é? Eu trabalhei, eu viajei, eu liguei para você ontem, mas você não me atendeu. A gente não tem que jogar lá no passado os nossos verbos no português? Acontece a mesma coisa no inglês. Eu trabalhei, eu viajei, eu liguei. Tá, até aí tudo bem, né? Dá para a gente entender, porque
É o que acontece também no português. Falei no outro tempo, eu tenho que jogar esse verbo lá para esse tempo. Só que o que acontece, guys? Quando a gente vai falar situações assim no passado, em inglês, a gente precisa colocar esses verbos no passado e alguns desses verbos, né, eles ficam dessa forma na hora que eu vou falar eles no passado. Eu escrevo eles assim, ó. Então, o trabalhar, que é work, perceberam que acrescentou um ED aqui? O viajar, que é travel, acrescentou um ED aqui também. O verbo ligar, chamar, que é call, acrescentou o ED aqui também. Perceberam? Vocês vão perceber que vai ter momento que nós vamos acrescentar esse ED, na hora que eu falo esse verbo no passado. Tem hora que vai entrar um IED, isso na escrita, tá bom? E tem hora que vai entrar um D, tudo bem? Mas, ó, não fica muito preocupado com isso, não. Eu vou dar uma resumida bem rápida para você. IED é quando eu tenho um verbo, por exemplo, que termina com consoante Y. Então, por exemplo, estudar. Tá vendo ali que eu tenho o D e o Y? Se eu tiver que falar eu estudei, ele vai ficar desse jeito. Studied, tá bom? O D, verbos que terminam, que eu acrescento esse D na hora que eu tô falando no passado, é verbo que já tem o E lá, por exemplo, love, amar. Amei, eu não preciso acrescentar ED, ele já termina com E, né? Eu acrescento o D, tá? E os demais, ED. Basicamente é isso. Esses verbos que eu tô falando para você aqui, não sei se você já ouviu falar, eles são chamados de verbos regulares, né? Por quê? Porque eles têm essa regrinha. Sempre quando eles vão no passado, vai acrescentar uma dessas três situações, ED, IED, ID. Mas não fica, esse não é o foco da nossa aula hoje, mas só para você saber sobre quem que eu estou falando aqui, porque de repente você já ouviu, verbo regular ou irregular, teacher, tá bom? Tá, então a gente já sabe que tem alguns verbos no inglês que tem uma regrinha, que quando a gente fala no passado, vai acrescentar ED, vai acrescentar IED, ou só o D, vai depender de como ele termina, tal, mas é bem tranquilo mesmo, porque você vai bater o olho, você já vai imaginar, tá no passado, porque ele fica muito parecido, né? Então fica fácil da gente identificar. Tá, só que o que eu quero ver com você hoje, qual é o erro que as pessoas acabam cometendo na hora de falar? Porque lembra que o nosso foco aqui é falar inglês? Bom, se trabalhar é work, a hora que eu vejo um ED aqui, dá vontade de fazer o quê, gente? De falar como esse verbo work no passado. Como é que vocês imaginam quando vocês batem o olho nessa palavra, escrita assim? Não vou falar para não influenciar vocês. A de baixo, escrita desse jeito, e essa escrita desse jeito aqui. O que passa na cabeça? Como é que vocês diriam isso em inglês? Como é que ficaria o som desse ED? Vocês conseguiriam digitar para mim, mais ou menos, aí no bate-papo? O que passa na cabeça de vocês? Teacher, eu acho que eu falaria dessa forma, daquele jeito, daquele outro jeito. O que vocês pensariam na hora de falar essas palavras no passado? Algum palpite aí, ó? Alguém quer digitar o jeito que falaria essa palavrinha no inglês no passado? Pode digitar aí mais ou menos do jeito que você falaria e aí a gente vai começar a conversar sobre isso. Se, é isso mesmo, não é, o que mudou, o que ficou diferente, né? O que é diferente. Eu vou voltar aqui para ver as nossas palavrinhas. A Darcy já chutou ali, ó. Eu acho que o som do E fica mudo. Muito bem, Darcy, é por aí. Então, vamos ver o que acontece? O que acaba acontecendo na maioria das vezes? As pessoas veem essa palavra, work e o ED, e elas querem falar esse ED. E aí a gente ouve, por exemplo, worked, traveled, tem um L aqui ainda, né? Traveled, called. Então, eu ouço muito worked, traveled, called, tá? Eu ouço muito esse E. As pessoas querem colocar o som, já que ele tá aí, né? Só que a primeira situação que eu quero ver com vocês é a seguinte. A maioria dos verbos que ficam nesse passado aí, ó, que eu acabei de mostrar para vocês, a gente só vai acrescentar o som do D. Vocês viram aqui que vai um E e um D, não é? Work.
Trabalhei, acrescento um E e o D. Isso na escrita. Eu já fiz uma aula falando sobre isso. Gente, a gente não fala do jeito que a gente escreve. É uma live muito bacana. Não sei nem se é live, gente. Acho que foi uma aula que eu gravei, um vídeo. A gente não fala como escreve. Eu escrevo com esse ED, mas não é porque eu escrevi com esse ED que eu vou ter que falar esse ED, né? Então, quando eu vou falar esses verbos? Estou falando lá no passado. Eu trabalhei, eu viajei, eu amei, eu não sei o quê. Eu só vou acrescentar o som de D nessas palavras. Vamos ver na prática como que isso vai ficar? Então, ó, dá uma olhadinha ali. Por exemplo, se eu tenho ali call, que é ligar, chamar, call. Teacher, mas esse ED induz a gente a querer falar ele, não é? Eu sei, eu sei. Só que a gente só vai acrescentar o som de D. Então, no presente, se eu falo call, esse A tem som de O, call. Lembra que o L eu falei que vai lá atrás dos dentes superiores, a ponta da língua vai lá em cima, ela fica firminha lá, não fica aquele... Se eu deixar a língua frouxa, vai dar esse som. Então, é call. Termina lá, igual a gente treinou na semana passada, né? Girl. Esse mesmo som, call. Segura lá. Eu só vou acrescentar o som do D, que é esse som, ó. D, D. Ele é leve, sutil, não é igual o nosso D de dado. Não é called, né? Só called. Called. D, D. Ele é leve, bem leve. Vai treinando aí, hein? Ó, abre a boca e fala para treinar, hein? Se você ficar meditando, não vai rolar. Olha aqui, ó. Morar, viver, live, live. Esse som do I é som de E, tá bom? Live. Esse E, gente, eu nem falo. Ele é mudo. Live. Eu só falo o som do V, na verdade, né? Só que agora no passado, ó, aqui ele já termina com E, não precisa colocar mais um E agora aí. Na escrita vai acrescentar o quê? Só o D. E na fala também. Então, eu morei, eu vivi, I lived. Lived. Bem leve, lived. Tá? Ao invés de lived. Como a gente fala às vezes esse D, por exemplo, eu falo bom dia. Tem gente que fala bom dia, não é? Bom dia, bom dia. Então, as pessoas que falam bom dia vai ter a tendência de falar lived, colocar esse mesmo som de dia, por exemplo. Aqueles que falam bom dia, pode ser que fique um pouquinho mais fácil para você falar, por exemplo, lived. É esse d. É como se eu falasse bom dia. Tá? Vai treinando esse som. Lembra que eu sempre falo, não tem uma chavinha automática, mas tem o treino que pode fazer isso, né? Vai melhorando cada vez mais. Olha esse verbo, que é o verbo permitir. Allow. Para falar no presente é allow. Tudo bem? Aqui tem som de a e aqui som de ao. Allow. Permitir. Allow. No passado, ó, vem o E, vem o D, só que o que a gente vai fazer com esse E? Ignora ele, nós não vamos falar ele. Então, se no presente eu falo allow, eu vou acrescentar só o som do D. Allowed, allowed. Tudo bem? Dá uma vontade, né, guys, de falar allowed. É o que eu mais ouço. E lembra lá que eu falei, quando eu falo é o que eu mais ouço, de pessoas que falam inglês, inclusive, tá? Allowed, allowed. Então, esse E, gente, eu não falo, eu não falo. E aqui em live, apesar do E já estar lá, eu também não falo ele. Nem no presente, nem no passado. Vamos ver mais um exemplo. Olha o verbo chorar. Cry, cry. Lembra do CR que a gente viu esse som também nas lives da semana passada? Cry. Tá, e agora? Ó, esse é um daquele exemplo que eu falei para você. Como tem a letra R aqui, o Y, né? Uma consoante com Y, ele fica IED na hora que eu escrevo, tá bom? Só que, guys, aqui o que está importando para a gente é a fala. Como é que eu vou falar isso? Ó, o E eu não vou falar também. Então, vamos voltar lá como que é esse verbo no presente. Como é que eu falo isso, então? Treina junto comigo. Cry. Guarda esse som, ó. Cry. Esse som de I no final, não é? Cry. Eu vou só acrescentar o som de D. Então, eu já tenho aqui, ó, o cry.
esse I. Se eu acrescento D, I'd, cried. Tudo bem? E não, sei lá, cried, né? O que eu ouço mais é allowed, cried. Então, não tem esse E. Cried. I cried a lot yesterday. Chorei tanto ontem, né? Por exemplo, allowed, tá? Então, esses Es ficam mudos. Tudo bem até aqui? Essa é a primeira dica. Então, qual que é a primeira dica? A maioria desses verbos aí, ó, que vai ED, IED, eu só acrescento o som de D, bem leve, bem sutil, bem tranquilo quando eu falo esse verbo no passado. Tudo bem? Me dê um ok aí se tá tudo bem, se alguma dúvida em relação ao que a gente viu até aqui. Vê se surgiu alguma dúvida em relação ao que a gente está vendo do som desses verbos. A gente vai continuar vendo outras situações. Como o E aparece ali, dá uma vontade de falar ele, né? É muito intuitivo querer falar esse E, eu sei. Só que vai ser agora contra-intuitivo, né? Darcy, a gente vai ver algumas outras situações desse som do D, tá? Em relação aos verbos, né? Que você falou, tem exceção? Então, vamos ver quais são as situações desses sons aí. Muito bem. Então, a primeira que a gente está vendo é a maioria dos verbos, tá? Então, ó, voltando aqui. A maioria, vou só acrescentar o som de D. A maioria desses verbos que tem essa terminação, tudo bem? Que são aqueles regulares lá. A gente começou falando na aula sobre isso. Olha ali outros exemplos. Viajar, travel. Olha o L lá no céu da boca. Segura essa pontinha lá em cima, tá? Senão ela fica frouxa e fica... Não é esse som. E sim travel. Tem ED aqui, gente. Mas esse E eu não falo. Traveled. Traveled. Termino assim, tá? Vai treinando. Olha o limpar. Clean. O som do N, sabe aquele N de navio? É como se eu falasse esse navio e perdesse um tempo lá no N. Sabe, se eu tivesse que forçar o som do N? A gente faz isso muito com criança, quando confunde o som do N com L. Né? Criança, ao invés de falar nuvem, fala luvem, com muita frequência. Né? E aí a gente tem que, ao invés de, para ele identificar o som. Então, se eu tivesse que forçar o N aqui, ó, clean... É esse som N, tá bom? Só que aqui, ó, esse é um desafio, porque, nossa, Titi, mas eu não vou juntar aqui, ó, cleaned. Tem um N aqui, não vou juntar, não. Eu não tenho ali, ó, clean, cleaned. Então, ó, cleaned, 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 tá bom? Sabe quando você fala and do E? Sabe essa palavrinha aqui, ó? Deixa eu escrever para você. Ó, eu também tenho um N e um D. And é mais ou menos isso, ó. Cleaned, tá? Mais ou menos esse som. Então, por mais tentador que seja falar esse E, a gente não fala. Cleaned, cleaned, ok? Vamos ver o próximo ali, ó. Ouvir, listen. Outra dica aqui de som, esse T eu também não falo, tá bom? Ele é mudo. Então, fica listen. Dá uma vontade de falar, né? Listen. Tira esse T, listen. E aqui, ó, listened, 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 tá bom? Também vai ficar o som igual do anterior aqui por conta do N. Brincar, jogar, play. Nossa, esse, gente, é o campeão. Esse é o que eu mais ouço a galera falando play it. Né? Nossa, eu ouço muito as pessoas dizerem play it. Deixa fora esse E. No presente, eu tenho play, A, esse é o som, ó, A. Eu vou acrescentar o D, aid, played, e não played. Tudo bem? Então, só o som do D. Mesmo que o E esteja gritando lá para você, igual tá aqui, né, que eu coloquei para a gente visualizar bem, eu não falo ele. Traveled, cleaned, listened, played. Tudo bem? Muito bem, ó, a segunda dica, então, que vai responder o que a Darcy perguntou ali. Todos os verbos vão ter esse som de D? Não, não são todos os verbos.
Na verdade, são 3 sons padrões. Eu separei 2 aqui, mas tem só mais um, fora esses 2 que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, a gente já viu que a maioria tem o som de D, acrescenta o som de D. Um outro grupo, que esse, gente, olha, é muito, muito raro mesmo eu encontrar alguém falando inglês que conheça esses sons, tá? Que fica desse jeito quando eu falo no passado. A segunda situação, de verbos no passado, aqueles verbos lá, como eu mostrei para você, um ED, tal, que terminam com esse som, por exemplo, S, SS, CH, X, SH, K, P. Então, verbos que terminam com esse som, por exemplo, ó, um verbo que eu estou sempre colocando aqui nas aulas, né? Até escrever ali, maior aqui, ó. Work, ele vai entrar aqui, ó, porque ele termina com K. Então, verbos que, ainda no presente, terminam com algum desses sons, tem a terminação de algum desses sons, como work, terminou com K, não terminou? Muito bem. Olha o som que ele vai receber quando ele vai para o passado. Dá uma olhada nisso. Ele vai receber o som, eu não coloquei aqui, ele vai receber o som de T. Deixa eu então corrigir aqui para você já, ó, para você já ir visualizando comigo. Peraí. Cadê? Deixa eu já corrigir aqui, tá? Ele vai receber o som. Deixa eu já digitar aqui para você, porque senão aí, assim já fica melhor para você visualizar. Pensei que estava no próximo slide e não estava. Então, ó, essas terminações, eu vou compartilhar de novo a minha tela com você. Essas terminações que eu falei, que é o que acontece também com o verbo trabalhar, que eu estou sempre falando dele, né? Quando eu coloco no passado esses verbos, né, como work, ele vai receber um som de T. Acredita nisso? Som de T, gente. Ó, por exemplo, vamos ver os exemplos então. Mas como é que vai ficar isso, teacher? Verbos como pass, ó, 2S, né? Entrou lá no que eu falei, ó. Tem essa terminação. Tá no presente ainda, tá, gente? Pass, de passar, né? Search, esse aparece bastante quando vocês estão pesquisando lá na internet, né? Dependendo de onde você entra, aparece lá aquele símbolo, né, de pesquisar e aparece essa palavrinha, porque é pesquisar. Então, ó, search, CH, ao som. Pass, search, som de X, fix, que é consertar, wash, que é lavar, olha o SH aqui que eu comentei. Então, ó, SS, CH, X, SH, tá? Vai receber um som de T no passado. T de tatu. Um som de T. Então, ó, eu até coloquei a representação fonética aqui para você, né? Para você ver que tem um T aqui, ó, tá pequenininho, né? A representação fonética é para a gente ver como que é o som. Então, por exemplo, pass, no presente. Agora, se for no passado, I passed. Passed. Sabe passed? Igual isso aqui, ó. É o mesmo som, fica idêntico. I passed. I passed. Se eu estiver falando passado, I passed by. Eu passei por passed. Som de T mesmo, tá? Esse E eu não falo, o D eu não falo. O E e o D viram um T, vira som de T. Olha o pesquisar. No presente, search. No presente, search. No passado, eu vou acrescentar um som de T. Então, se eu falo search, no passado vai ficar searched, searched, searched. Guys, esse sonzinho é treino, tá? Treina. Porque esse é o mais desafiador. O que eu ouço, às vezes, as pessoas fazendo é searched. Não vai ter esse E, searched, e sim search, searched, tá? Olha o próximo. Fix, no presente. E no passado? Fixed, fixed. Tá vendo aqui a representação, ó? Depois do K, já tem o S e o T. O som é esse. Fixed, tá? Então, não tem o E, não tem o D, vira tudo som de T. Olha a próxima. Lavar, no presente, wash. Sem som de E, nada. Wash.
No passado, eu vou acrescentar o T. Washed. Washed. E não washed. Não tem esse she, tá bom? Washed. Washed. Claro que isso vai exigir treino de você. E como que você vai treinar? Não é meditando, é abrindo a boca e falando. É o único jeito, gente. Vamos ver mais alguns? Alguém já conhecia esse fenômeno no som que ficava desse jeito na hora que eu falava no passado? Coloca aí para mim se você já conhecia. Enquanto eu dou uma espiada aqui nos comentários. Alguém já conhecia esse som? Que a hora que eu jogava esses verbos no passado, passei, consertei, lavei, trabalhei. O trabalhei vai entrar aí também. Vamos ver como que ele vai ficar. Fica esse som de T. Vocês já conheciam isso, guys? Pessoal que está me acompanhando aqui na live. Coloquem aí se para você... Não, Titi, eu já sabia. Eu preciso praticar, mas eu já sabia. Ou não. Não, para mim é novidade, teacher. Ah, é som de T, Darcy, porque ele vai entrar aqui também nessa terminação. Ó, eu coloquei ele aqui. Ele é o próximo que vai aparecer aqui pra gente, né? Então, ó, trabalhar é o work, né? Como outros ali, ó, help também termina com P. É toda aquela combinação, ó. Vamos dar uma relembrada qual é a combinação? S, SS, CH, X, SH, K, P. Então, ó, terminou com esses sons, vai ter som de T, sim. Então, work vai entrar aqui, help vai entrar aqui, né? Watch, de assistir, vai entrar. Miss, de sentir falta. I miss you, né? Ah, que saudade. Vai entrar aqui também. Então, vamos dar uma olhadinha? Trabalhei, ao invés de worked, que é o que eu mais ouço, eu digo worked. Worked. Tudo bem? É como se, ó, a representação já está aqui. Mas se eu tivesse que fazê-la aqui para você novamente, ó, é isso. Peraí, vamos para o Rzinho aqui. Worked. Worked. I worked yesterday. Tá? I worked. Som de T. Tudo bem? O próximo, gente, que é o verbo ajudar, eu já ouvi muita gente me falar o seguinte quando ouve uma música romântica e está no passado. Não, uma música romântica não. Já pensei em outra palavra. Quando ouve uma música, por exemplo, e está no passado, e tem esse verbo help no passado. Então, por exemplo, como ele termina com esse som de P, ele vai ficar helped. Helped. Esse som de T, helped. Aí, houve algo do tipo, por exemplo, como está no passado, houve algo do tipo, helped you, helped you, I helped you. Aí a pessoa fala, nossa, Titi, mas depois do help, vem to. Eu já vi muitas pessoas me perguntarem isso. Titi, por que depois do help vem o to you? Aí eu já fico, depois do help vem o to? Não vem o to, né? Eu ajudo você, I help you. Mas o que acontece? Quando a pessoa me pergunta isso, eu já sei que ela ouviu essa frase no passado. Então, ela ouviu alguém dizer, ou em algum lugar, helped you. Esse som de T que ela ouviu aí no meio, que ela achou que era to, é o help no passado. Olha a diferença que faz isso, né? Ah, pera lá, então tá no passado. Então, o help também vai entrar nesse som de T. E esses que recebem esse som de T, pode confundir vocês acharem que é um to, né, que vai aparecer lá. Mas o que esse to tá fazendo aí? E às vezes ele não é o to, não. Tanto é que não vai dar sentido nenhum, né? Então, por exemplo, I worked yes, mas o que esse to aí no meio? Às vezes pode confundir vocês. Então, ó, fica atento. Opa, acho que é um verbo, acho que ele tá no passado, esse som aí, ó, porque ele tá no passado. E aí você começa a melhorar também o seu listening, né? Olha aqui, ó. O assistir é watch. Assistir, watch. No passado, vou acrescentar o som do T. Watch it. Watch it. Watch it. I watch it. Tudo bem? Watch it. E não watch it. Não tem esse che, né? Work it. Help it. Não tem esse e. E sim só work.
helped, tá? Só o som da consoante mesmo. Olha esse aqui de miss, de sentir falta, I miss you, né? Quando eu jogo no passado, ele vai ter esse som de T, o ED eu ignoro completamente. Olha como é que fica a transcrição dele, né? Como que eu falo? Missed, I missed you. Ah, esse é outro. É esse aqui que eu ia falar da música romântica que eu confundi com help. Eu já vi as pessoas me falarem isso. Teacher, por que que depois do miss tem o to? I missed you. Falou, opa, não tem to aí, né? Eu sinto só falta. I miss you. Eu posso falar I miss you, I miss you. As duas junções ficam corretas. Mas o que acontece é que a pessoa ouviu isso aqui, porque está no passado. I missed you. Oh my goodness, I missed you so much. E aí parece que entrou um to aqui no meio, mas não é to nada, gente. É só um miss no passado. I missed you. Ou seja, eu senti sua falta. Eu senti saudades. Então, cuidado com esse sonzinho. Então, quais são os dois sons que nós vimos aqui? A maioria dos verbos, eu vou ter lá o som só de D, né? Deixa eu voltar aqui para a gente dar uma recapitulada. Eu vou acrescentar só o som do D, traveled, played, played, tá? E não played, played. Só o som do D. Um outro grupo de verbos que terminam com esses sons, eu acrescento o som do T. Worked, passed, missed, tudo bem? Searched, watched, washed, tá? Só o som do T. Tem uma terceira situação que eu não coloquei aqui, porque essa é mais tranquila. Normalmente as pessoas já têm a tendência de já falar ela de uma forma do jeito que é mesmo, que é o som do ed, tá? Em alguns outros verbos eu tenho o som do ed, como por exemplo, visitou, visited. Então o som do ed no final, quando fica no passado. O que mais complica um pouquinho são essas duas situações. Esse outro som que eu mencionei, ele é um pouco mais automático na hora de falar. É difícil a pessoa conseguir falar de um outro jeito, né? Então, mas eu posso trazer ele aqui também para vocês, mas ele é um pouquinho mais tranquilo, porque ele já é mais automático, né? Então, por exemplo, são palavras que terminam com som de T e som de D. Então, por exemplo, deixa eu pôr um verbo mais conhecido aqui, ó, need, que é precisar, né? Quando eu falo precisei, needed, esse ed no final, needed, tá? Então, visit, que é o visitar, né? Quando eu falo no passado, vai ed, mas eu falo visited. Então, esse ed, ele é um pouquinho mais tranquilo, porque às vezes a pessoa não consegue falar de um outro jeito, needed, né? É difícil, eu nunca ouvi alguém falar needed, colocar um ed aqui, como faz com worked. E sim, needed. Então, ele é um pouco mais fácil, mais intuitivo, vamos dizer assim. Por isso que eu não trouxe ele aqui. Agora, esses dois, a galera, assim, é muito difícil encontrar alguém que conhece, né? E a pessoa não fala porque não conhece, não é? Então, não é que ela tem dificuldade, não, ela não conhece como que é o jeito adequado. A partir do momento que ela conhecer, ela tem a chance de praticar e aí, pronto, colocar isso na fala. Então, os principais, primeiro, som de D, played, traveled, tá? E segundo, esses sons aqui, esse grupinho, fica um som de T. Olha, você não precisa ficar decorando verbos que terminam com isso, não. Mas aqueles verbos que você usa com frequência, como, por exemplo, sei lá, trabalhar. Nossa, eu uso bastante esse trabalhar. Ajudar, eu uso bastante. Opa, esses dois aqui, quando eu falo no passado, worked, helped. E aí você vai treinando de acordo com os verbos que fazem mais sentido para você, que você usa mais. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha, ver se tem dúvidas aqui. Ótimo, galera. Falando ali que é novidade, né? O Cleito, a Anselma, a Lucivalda, a Andréia. Legal. Ótimo, Darcy. Já conhecia alguma coisa de sons, né?
Olha, eu costumo dizer que os verbos no passado, tem gente assim que fica... E a pessoa quer tanto mostrar que ela conhece o verbo no passado, eu percebo muito isso. Eu sei que a pessoa sabe como é o verbo no passado, né? Então, por exemplo, tá usando lá o work. Ela faz questão de mostrar que eu sei que eu tenho que falar no passado. I worked. E aí ela enfatiza mais ainda a terminação, que na prática não tem, né, esse som. Isso acontece muito quando as pessoas falam no passado e também acontece muito quando as pessoas falam com ing, né? Então, sabe quando tem aquele ing? As pessoas também fazem bastante isso. Então, por exemplo, ela quer falar trabalhando, e aí ela quer deixar bem claro que ela está falando esse ando. Então, eu ouço, por exemplo, working, e na verdade esse I tem som de E, já falei aqui para vocês também, working, né? Então, a pessoa acaba fazendo porque não conhece a forma adequada de se falar e de como fica aquele som, né? E aí eu volto no que a gente falou na semana passada. Por isso que eu sempre digo, não é uma questão de ter problema ou dificuldade com pronúncia. É conhecer os sons e aplicar. A partir do momento que você conhece, você aplica. E aí você aprende que você, ou você descobre, na verdade, que você não tem problema com pronúncia, você só não conhecia aquele som. Então, se alguém acha que tem problema com pronúncia, ó, já vai entendendo. Não, eu de repente não conheço como que é esse som aqui. Conheci, pratiquei e continuo praticando. Opa, esse probleminha aqui eu já não tenho mais. Ou seja, não é dificuldade, né? É uma questão de conhecer e colocar em prática. É o que eu sempre falo. Prática, prática, prática diária, né? Muito bem, guys. Alguma dúvida? Se não tiver dúvida, lembre-se sempre de entrar no grupo do Telegram. Deixa eu disponibilizar o link aqui para vocês, porque lá é onde eu compartilho o material das lives com vocês. Essa live de hoje, por exemplo, só vai entender o material quem assistir a aula. Então, é um material que eu particularmente não gosto de compartilhar ele avulso lá, porque quem não participou da aula, da live, não vai conseguir entender o que está dizendo esse som, como é que fica esse som, né? Então, tem material que dá para você bater o olho e se achar sozinho lá e continuar. Mas eu vou disponibilizar lá para quem esteve aqui e depois eu deixo um recadinho lá para o pessoal. Pessoal, esse material, se você não assistir a aula, você não vai entender muito bem como que vai funcionar. Quem já assistiu a live, é só pegar o PDF lá no grupo do Telegram. Coloquei aqui no bate-papo o link para você entrar lá. A live fica disponível lá também por 24 horas. Então, se de repente você perdeu o comecinho, quer compartilhar com alguém o link da live, pode compartilhar. E amanhã, a hora que a gente começa a próxima, a live de amanhã, essa de hoje, eu tiro ela do ar. E então você pode baixar o material em PDF lá também. Tudo bem? Guys, vejo vocês então. See you. Thank you. Bye bye, guys.